Então, vamos fazer aqui o nosso resumão. O Tesouro Nacional utiliza a emissão de títulos públicos para captação de recursos para financiar o seu déficit, né? De financiar as atividades do governo que não foram cobertas lá pela Receita Tributária. E, ao mesmo tempo, é uma opção de investimento interessante, né? Tanto para a pessoa física, quanto para a colocação nos fundos de investimento, onde pode investir pessoa física, pessoa jurídica, sem limitação. E essa emissão, o recurso captado nessa emissão, serve tanto para antecipação da receita fiscal, que nós já vimos que é um risco, se eu estimar errado essa receita, como para financiamento aqui do déficit orçamentário, ou simplesmente para rolagem da dívida, né? Via substituição dos títulos que estiverem vencendo. Os títulos públicos, como também os títulos privados, tudo que é de renda fixa, ele tem que ter uma data de vencimento e uma forma de remuneração contratada. Como que os títulos públicos são vendidos? Isso nós já vimos, ou pela oferta pública, né, via leilão. Esse leilão nós já vimos que eu tenho um leilão formal, que é toda quarta-feira, e um leilão informal, onde participam dos leilões informais apenas os dealers. Os dealers, ok? Então, do leilão formal participam todas as instituições financeiras credenciadas e do leilão informal apenas os dealers. Posso ter aqui uma situação de oferta pública sem leilão, que é a operação de tesouro direto, que nós vamos tratar também, e, eventualmente, algumas emissões aqui para atender uma necessidade específica do governo. Tá? Mas as formas mais normais, né, que a gente tem com mais frequência, são os leilões do Banco Central e as operações de tesouro direto. Só que desse total, desse saldo que nós temos, né, de mais de 2 trilhões de títulos no mercado, a parte que é vinculada ao tesouro direto, que são as operações exclusivas de pessoa física, não chegam nem a 0,5%. Então, é um valor muito pequeno dentro desse total. Todos os títulos que nós formos tratar, nós vamos tratar dos riscos. Então, aqui nós vamos citar e nós vamos ter um módulo que nós vamos tratar exaustivamente a diferença de risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Aqui, de uma forma mais genérica, o risco de crédito sempre vai ser o risco do emissor. Ou seja, o risco do emissor não honrar aquele pagamento. Que no caso do título público, a gente fala que o risco de crédito aqui é baixo porque ele tem risco soberano. E nós já vimos que os títulos públicos são considerados os ativos livres de risco. Tá certo? O risco de liquidez é o risco de eu não conseguir desfazer daquele título no momento, qualquer ativo, no momento que eu preciso. E aí sempre vem uma pergunta assim, mais nas questões relacionadas com ações. Quando você tem o risco de liquidez, o que você tem que fazer para viabilizar a venda desse título? Você tem um título, você tem uma ação, você quer vender. Não tem liquidez, não tem mercado para esse título. Eu tenho que abaixar o preço. Então, eu tenho que rever para baixo a minha expectativa de ganho para que eu possa fazer a venda daquele título. Tá certo? E o risco de mercado é aquele risco ligado ao sistema. Ou seja, ele não é inerente ao emissor. É o risco de crises internas, crises internacionais, pode ser um tsunami, pode ser uma crise cambial, pode ser uma guerra civil, enfim. Né? Isso aqui está vinculado ao mercado. Aí sempre vai perguntar assim, mais especificamente no outro módulo. Como que o risco de mercado pode impactar no caso de eu adquirir um título público? Porque todas as operações têm risco. Né? Muitas vezes o cliente fala assim, eu estou comprando um título público porque é considerado um ativo livre de risco, então ele é um título mais seguro. Aí eu tenho que ponderar, do que ponto de vista? Então, do ponto de vista do risco de crédito, realmente, ele é um ativo considerado livre de risco. Hoje, do ponto de vista da liquidez, o risco é pequeno. Porque se as instituições financeiras estiverem com esse título, não é difícil passar para frente por causa da carteira dos fundos. A maioria dos fundos tem aplicação em títulos públicos.
Mas, do ponto de vista, por exemplo, da liquidez da pessoa física na operação Tesouro Direto, nós vamos ver que ele tem liquidez toda quarta-feira. Agora, do ponto de vista do risco de mercado, pode ser muito alto, como nós estamos vendo agora. Como que o risco de mercado impacta no título? Ele pode impactar no comportamento das taxas de juros, no comportamento do câmbio, da bolsa e da inflação. Então, se eu tenho por exemplo, vamos supor que eu comprei agora uma NTNB, né? Comprei uma NTNB há um tempo atrás, ela paga IPCA mais um cupom de juros. Ah, eu falo, que bom, comprei o cupom dos juros, a parte do cupom, ela é pré-fixada, a tendência era de queda, estava caindo desde agosto de 2011, vou me dar bem. Só que agora o que está acontecendo? Nós já tivemos uma elevação da Selic agora é 7,5%, se mantiver a tendência de alta, pode não ser interessante mais, né? Ou tão interessante. Isso é risco de mercado. Ah, comprei ações, ah, que ótimo, comprou ações. Qual ação? Ah, de uma chamada Blue Chip, né? As Blue Chips são as ações que fazem parte do Ibovespa. São ações que têm alta liquidez, alta negociabilidade. Ah, tá bom. Só que você perdeu 10%. Ah, é Petrobras, perdeu 10%? Perdeu. Ah, por quê? Porque o governo interferiu nessas empresas, ou porque eu tive uma crise internacional que afetou o preço, ou porque teve uma mudança, né, uma guerra, enfim, problemas fora da empresa. Risco de mercado vai afetar a bolsa. Então, risco de mercado, lembrem disso que isso é uma questão. Risco de mercado afeta o preço dos ativos por meio da alteração das taxas de juros, da inflação, do câmbio e das bolsas. Então, o risco de mercado afeta a remuneração dos ativos, porque impacta na taxa de juros, na inflação, no câmbio e nas bolsas. Isso normalmente é uma questão, nós vamos falar disso com mais detalhe em outro módulo. Essa tabela é uma tabela de cola. A projeção aqui ela não fica muito nítida, mas vocês têm isso no material, onde mostra o seguinte, o tipo de título. Nós, inclusive, aqui, eu deixei citado as NTNCs, que são com IGPM mais juros, e AD, que é o dólar mais juros, mas hoje, como nós não temos mais estoque desses títulos no mercado, a Ambima nem está cobrando. Então, eu tenho LFT, que é Selic, pagamento dos juros só lá no resgate, e o resgate do principal atualizado lá no vencimento. Então, ó, LFT, Selic, pagamento de juros no resgate e o resgate do principal atualizado lá no vencimento. LTN é uma taxa pré, eu compro com o deságio, né? E vou ter o resgate do valor nominal, lembra que eu falei o conceito do valor nominal? Lá no vencimento. Então, comprei por 800, resgato por 1.000 lá no vencimento. A NTNB, IPCA mais juros. Quanto que é o pagamento dos juros? Semestral. Lembrando que esse semestral pode ser janeiro e julho, maio e novembro, não precisa ser de acordo com o semestre civil, não. E o pagamento do principal atualizado lá no vencimento, atualizado pelo IPCA. Então, tenho juros periódicos, no último período recebi os juros, mais atualização do IPCA. Vou saltar aqui a NTNC e D, que nós não temos na certificação, mas a regra dela é igualzinha do IPCA. E a NTNF, que é uma taxa pré mais juros, ok? Como que é o pagamento dos juros? Então, eu tenho uma parte que é recebida aqui no deságio, então, comprei por 800, então, por meio do deságio, e mais o pagamento de juros periódicos, juros semestrais. Pode vir com o termo, eu tenho cupom semestral. Normalmente, vem com o termo cupom semestral, ok? E lá no vencimento, né, o resgate do principal atualizado pelo valor nominal, que é 1.000, mais aqui o cupom do último período, ok? Essa tabelinha ajuda, vou imprimir e entregar para vocês e vai estar disponível também lá no site para quem quiser ver depois.